Quando eu tava começando do zero lá em 2011, pra mim ganhar 1.000, 2.000, 3.000 reais no mês já tava ótimo. Só que chega uma hora que você vai batendo esses ganhos com consistência e você se pergunta, cara, eu não posso ganhar talvez 1.000 reais por dia? Como seria a minha vida se eu ganhasse 100 mil reais no mês inteiro? E pra mim isso tudo começou quando eu tinha aí por volta de uns 9 ou 10 anos, que foi justamente quando lançou um filme muito famoso, um filme que marcou a minha vida toda. E até hoje eu assisto e reassisto esse filme inúmeras vezes, que é um filme chamado O Segredo. Você já ouviu falar do Segredo? Lei da atração, essas coisas? Cara, eu não sei qual a crença que você tem, e isso tanto faz na verdade. Eu, por exemplo, sou evangélico, eu vou na igreja, mas eu acredito muito em lei da atração. Eu acredito que o poder da nossa mente é imensurável. É inclusive algo que a gente nem consegue entender de tão poderoso que é. E talvez vai levar muito tempo a gente entender 100% o 100% o nosso potencial, sabe? Mas a nossa mente é indiscutivelmente uma das coisas mais poderosas que a gente tem, é o nosso maior triunfo aqui, a nossa mente. E lá quando eu estava por mais ou menos uns 9, 10 anos, foi quando eu assisti pela primeira vez o filme O Segredo. Eu lembro que eu estava... Quer dizer, isso foi mais pra frente. Quando eu tinha uns 9, 10 anos, eu lembro que eu estava na cama, assistindo televisão, se eu não me engano, foi o show da virada. Eu estava com a minha mãe. E eu lembro, cara, eu lembro claramente dessa cena. Eu estava na cama, assistindo, acho que era o show da virada, não lembro o que era. E o meu pai tava no canto assim do quarto, tava trabalhando. E a nossa televisãozinha de 14 polegadas, né? E cara, eu fico emocionado e felicíssimo de poder compartilhar isso com você agora e contar essa história. E cara, eu tô em Dubai agora. Pra mim é uma vitória gigantesca, sabe? Então, eu fico muito feliz de estar podendo contar isso pra você. E eu lembro que eu via esse show da virada nessa televisãozinha de 14 polegadas, 21 polegadas, era uma televisãozinha bem pequenininha, aquelas de cubo, sabe? De tubo, né? E aí eu tava deitado na cama assistindo essa show da virada com a minha mãe, e eu tava falando com ela, mãe, por que a gente não é rico? Por que a gente não sei, não tem uma casa melhor, uma televisão melhor? Por que quando a gente sai eu não posso comprar as coisas que eu quero? Eu lembro na época que eu sempre quis ter aqueles decks das cartinhas do Pokémon. E aí depois, mais pra frente, eu queria ter um deck das cartinhas do Yu-Gi-Oh! Eu era muito fã, eu jogava Yu-Gi-Oh! No Play 1. E eu queria ter o deckzinho. Eu não tinha, porque eu não tinha dinheiro pra comprar. Aí eu lembro que eu ia pra escola e eu via os meus amigos tendo esses decks, essas cartinhas. E eu não tinha. E aí eu falei, mãe, por quê? E eu lembro claramente, eu tinha por volta de uns 8 ou 9 anos, eu lembro que eu falei pra ela, cara, quando eu tiver uns 25 anos de idade, eu não quero ter essa vida. Eu quero ter uma vida abundante, sem escassez. Eu quero ter muito dinheiro, quero ser rico, milionário. Eu lembro de eu falando isso pra ela. E a gente ficou conversando, ela falou, não, faz o que você tem que fazer e você vai conseguir. Ó, minha mãe e meus pais sempre acreditaram muito em mim, minha mãe também sempre me apoiou muito. Isso é uma benção que eu tive, uma família que sempre me apoiou. Eu sei que às vezes a gente está em condições de ter uma família que não nos apoia completamente, né? A gente quer, sei lá, eu quero ser trader, eu quero começar do zero uma empresa, eu quero ser empreendedor, eu quero fazer alguma coisa, e às vezes as nossas famílias, nossos amigos ficam meio desconfiados, não dão 100% do apoio. Eu sei o quanto isso é importante, eu confesso que aí eu tive um pouco de sorte, fui muito abençoado de ter pais que sempre me apoiaram desde o início. E eu falei, quando eu tiver 25 anos eu quero ser milionário. Eu lembro claramente de eu falando isso pra ela. E aí foi a primeira vez que eu joguei algo pro universo, pro mundo. Eu quero uma coisa, com uma data específica. Quando eu tiver 25 anos eu quero ser milionário. E aí eu tinha uns 8, 9 anos nessa época aí. Eu lembro que mais pra frente, né, foi lançado o filme O Segredo. E já vou te contar como que aconteceu depois, mais pra frente. Mas vamos continuar aqui
na trajetória. Mais pra frente, foi lançado o filme O Segredo. E a princípio, todo mundo achou que era balela. Inclusive eu. E eu lembro que eu tinha por volta de uns 14, 15, eu tinha 14 anos, que eu estava na 8ª série. Eu terminei a escola com 17 anos. Fazendo a conta aqui para trás, eu tinha 14 anos na 8ª série. E eu lembro que o filme O Segredo tava dando uma hype. Tava todo mundo comentando sobre esse filme e tava, tipo, todo mundo falando. E tava fazendo muito sucesso. O livro O Segredo, ele já tinha... Ele depois saiu com base no filme, né? Inclusive, se você for ler o livro O Segredo, ele basicamente é uma transcrição do filme. É muito bom. É basicamente a transcrição. Você pode acompanhar aqui, quase que a legenda do filme tá no livro. Enfim. E aí eu tava na 8ª série e eu lembro que era uma professora, acho que de química, que tava comentando na sala com os alunos sobre o filme O Segredo. E eu lembro exatamente as palavras que ela falou. Ela falou o seguinte: como se só pensar as coisas fossem cair do céu. Olha que bobeira isso. Falando desse tipo de coisa, né, sobre o filme O Segredo. Então, a gente tinha lá 14 anos, o professor, que em tese é uma pessoa de extrema importância na nossa vida, porque ele que nos forma, ele que está ali todo dia com a gente, colocando aqueles pensamentos e nos educando, basicamente, né? Tem vezes que o professor educa muito mais que os próprios pais, né, de muitas crianças, e estava passando essa mensagem para frente. Falando, pô, é baboseira isso. Só que os meus pais, eles tinham comprado o livro que deu origem ao filme O Segredo. Se você já assistiu o filme O Segredo, é um filme que fala de lei da atração. E logo no início do filme, ele fala que a autora do livro O Segredo, que deu origem ao filme O Segredo, ela recebeu um livro da filha dela. Porque como é que foi a história ali? A mulher lá, que se chama Rhonda Byrne, né? Ela estava passando por uma série de dificuldades, a empresa dela estava falindo, ela tinha um monte de dívida, etc. Ela estava indo em ruínas a vida dela. Ferradíssimo. E aí a filha dela entregou um livro para ela. Falou, mãe, eu acho que esse livro pode te ajudar. Quem assistiu o filme sabe exatamente do que eu estou falando, né? E aí a Rhonda Byrne, que escreveu o livro O Segredo, depois deu origem ao filme O Segredo, leu esse livro e, com base nisso, mudou a vida dela e fez o livro O Segredo. Esse livro que a Rhonda Byrne leu foi o livro que os meus pais também estavam lendo naquela época e que eu li também. É um livro chamado A Ciência de Ficar Rico. Foi o livro que deu origem ao Segredo. Então tudo tem uma trajetória aí, né? Até o Segredo, para ele ser criado, o livro e o filme, ele seguiu algumas pistas, alguns rastros de outras coisas anteriores. E o livro que deu origem ao Segredo, então, é um livro que se chama A Ciência de Ficar Rico. E eu estava lendo esse livro quando eu tinha ali meus 14 anos. Logo na época que estourou e deu a hype. E o filme O Segredo ficou famoso. E aí nesse livro ele fala sobre o quadro da visão, que também é bastante comentado e falado bastante no filme O Segredo, o quadro da visão, né? E para quem não sabe, o quadro da visão é basicamente um quadro onde você coloca lá teus objetivos, né? Você vai colocar, sei lá, as coisas que você quer realizar. Basicamente é para você ficar olhando as coisas que você quer realizar, e você vai lá e coloca elas, você fica todo dia ali se visualizando e colocando aqueles pensamentos na tua cabeça que um dia você vai realizar aquilo ali. E aí, por exemplo, tem gente que coloca lá dinheiro, tem gente que coloca lá, sei lá, coloca uma, sei lá, mulher, quer casar, quer ter uma família, coloca carro, casa e um tanto de coisa. Tá todo mundo me acompanhando até aqui? Comenta aqui pra mim no chat se você tá me acompanhando até aqui, se você tá entendendo essa linha que eu tô trazendo pra gente. Comenta aqui pra mim se você tá me entendendo. Tá? E eu tinha o meu quadro da visão. E no meu quadro da visão tinha um monte de coisa. Tinha casa, tinha carro, tinha um tanto de coisa que eu queria realizar ao longo da minha vida, né? E o engraçado é que até mesmo no filme O Segredo, se você já assistiu, tem uma passagem do filme que um dos caras que estão lá, ele fala que teve um dia que ele se mudou e ele teve que guardar o quadro de visão dele numa caixa. Sabe quando você vai se mudar? Você coloca tudo nas caixas, né? Aí você se muda. E aí ele se mudou, só que ele não desfez as caixas. E aí um tempo depois, sei lá, vários anos depois, ele foi desfazer aquela caixa e ele viu que no quadro de visão dele tinha uma casa lá. E o mais doido de tudo é que a casa que
que ele tinha naquele quadro de visão era a casa que ele estava morando. Era uma coisa absurda de, assim, era o ápice do ápice da realização da lei da atração e do poder da nossa mente, né?